E o Botafogo está aí no mercado em busca de novas contratações para a Libertadores da América e o Super Mundial. Para essa e mais notícias, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Potes, por favor. Me dê os potes. Pra gente dar uma destrinchadinha aí. Lembrando, segunda-feira que vem tem um sorteio, você vai acompanhar na ESPN. E, derrubei de novo seu celular, já é a terceira vez hoje. E depois tem o linha de passe coladinho. Então vamos lá, pote 1. Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing. Pote 2, Olímpia, LDU, Internacional, Libertad, Independente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar. Pote 3, Atlético Nacional, Vélez, aí o Fortaleza, Sporting Cristal, Universitário, Tajeres, Deportivo Táchira e Universidade de Chile. E no pote 4, olha o cara bobo aí, hein? Bucaramanga, Central Córdoba, Bulo, esse pote 4 aí é divertido, hein? Alianza Lima, Cerro Porteño, o Barcelona, que tirou o Corinthians, e o Bahia, tá? Vamos tentar ver aqui uma possibilidade, claro, deixar na tela, não sei se a gente divide ou deixa o pessoal fazer uma colinha aqui, mas as possibilidades do Bahia. De cara aí nesse pote 4, o Alianza Lima é o time que eliminou o Boca. A gente vai falar a Libertadores inteira, a gente fala, Alianza Lima que eliminou o Boca, mas me parece nesse pote 4 ali que o Bahia tem o melhor time. Impressão minha, hein? Porque tem o Barcelona que tirou o Corinthians, que não é um time ruim, longe disso, e tem tradição em Libertadores e tudo, já chegou à final. Mas me parece que hoje o Bahia... Aí então... Né? Tô falando só de tradição, você tem o Cerro Porteño e tal, mas time hoje, acho que o Bahia é o melhor do pote. Uma coisa é nós considerarmos que ele é o melhor, a outra coisa é ele jogar para ser o melhor. É isso aí, é isso aí. É outra conversa, agora podemos considerar. Né? Porque hoje, você olhar o pote 4, eu tô imaginando que é preferível o Bahia... Na preferência de quem está no pote 1, pote 2, pote 3, quem vai estar no grupo, você olha para outro grupo e fala, qual o mais complicado do pote 4 pode vir pro meu grupo? Eu acho que é o Bahia, né, gente? Sem dúvida é o Bahia. Eu acho que a questão, talvez o exercício mais legal, porque é óbvio que o sorteio pro Bahia é mais valioso do que para qualquer outro brasileiro. Pelo fato dele poder cair com os cabeças de chave brasileiros, quer dizer, e pelo fato dele estar no pote mais fraco, ou seja, o Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, eles não se preocupam, exceção feita ao Bahia, eles não se preocupam muito com quem vem do pote 4. Essa é a verdade. Agora, esse é um ponto legal que você falou, exceção ao Bahia, né? Exceção. O Bahia, Isso, eu acho que assim, quanto a isso não tem dúvida. Que só detalhando o regulamento, os times do Brasil, os times do mesmo país não podem pegar equipes do mesmo país, com exceção a essas 4 equipes que vieram dessa fase que classificou. Então, um time brasileiro só pode enfrentar na primeira fase o Bahia. Exatamente. Os brasileiros só podem pegar o Bahia, não pode ter, sei lá, Botafogo Internacional, Palmeiras e Fortaleza, isso não vai rolar. Não tem. Mas o Bahia pode. E por isso que eu digo que para o Bahia, o sorteio é uma decisão já logo de cara. Ainda que eu olhe para os potes 2 e 3, não vou falar do pote 1, mas eu olhe para os potes 2 e 3 e diga, cara... Não tem nenhum bicho-papão aí pro Bahia. É difícil a gente ter um grupo em que você diga, putz, ficou difícil pro Bahia. Eu acho que você não vai dizer isso. Quer dizer, o Bahia ele vai entrar como candidato a se classificar sem dúvida alguma, qualquer que seja o sorteio. Pode ter muito mais dificuldade ou muito menos dificuldade de acordo com o sorteio. Mas eu acho que olhar para os potes 2 e 3 talvez sirva de alento para o Bahia para dizer, cara, não vai ser uma fase de grupos impossível ou de um nível de dificuldade absurdo. Porque eu, sinceramente, não vejo nos potes 2 e 3 adversários claramente ou indiscutivelmente melhores do que o Bahia. Quem poderia complicar, complicar seriam os brasileiros e não vai poder ter esse cruzamento. O Bahia só pode, como disse o Bino, cruzar com o brasileiro se for no brasileiro do pote 1, isso, certo? Exatamente. Aí 2 também, né? No pote 3... O Inter. O 3 também. No pote 2 também pode pegar. E tem Fortaleza no 3, perfeito. 3, mas não pode ter... A questão é que como não pode ter... Os times brasileiros do pote 1 não pegam o Inter e o Fortaleza na primeira fase. Mas é isso que eu estou falando. Não podem pegar o Bahia. Então, assim, se for Inter ou Fortaleza no grupo do Bahia,
não vai ter Botafogo, ou Palmeiras, ou Flamengo, ou São Paulo. Sim. Tá? Então, é isso aí que eu quero Perfeito. Então é isso, tá aí. bom, beleza. Se você tem pegar essa o combinação. Internacional e o Penharol, tá ótimo, cara. Assim, tá ótimo, porque não é que o Penharol... Detalhe, viu, gente? Fala, Elton. Tem um detalhe. A eliminação do Corinthians, entre aspas, ajuda o Bahia. Porque o Corinthians classificando, se o Corinthians tivesse se classificado, o Corinthians também não poderia estar num mesmo grupo do pote 1. Ou seja, seria um concorrente para o Bahia, né? E seria um grupo a menos, digamos assim, para o Bahia não cair. Claro que é sorteio, né? Pode cair em qualquer grupo. Mas as chances aumentam de não cair num grupo de um brasileiro cabeça de chave. Assim, agora, só olhar para o pote, como ele pode pegar qualquer um do pote 1, evidentemente Penharol e Nacional acho que seriam as melhores alternativas. O probleminha ali do Apesar pote 2 é uma Penharol ter feito altitude que o Bahia já enfrentou com o Strongest, que é o Bolívar ali, né? Ali nós temos uma... Fora do pote 1, LDU também. onde é que estão os... E a LDU também, que tá ali. Fora do pote 1, onde é que estão os candidatos a título da Libertadores? Que é Fora do pote 1, Pensar no Inter, o Inter pode... podemos pensar no Internacional. Podemos E aí, pensar no Internacional. Olímpia, LDU, Libertar, Del Valle, Colo-Colo, Estudiantes de Bolívar. Sim, sim. difícil. Gente, só um segundinho, preciso liberar o Elton porque vão apagar a luz lá. Aí já. Estão expulsando o homem de lá, né? Mercado da bola, trazer aqui algumas informações. O Botafogo buscou informações sobre Carlos Vinícius. Ele tem 29 anos e está em fim de contrato com o Fulham, da Inglaterra, também da Premier League. A contratação só poderia ser feita a partir da janela de junho. Por quê? É um jogador jovem, na minha opinião, 29 anos, ainda tem muita lenha para queimar e pode ser esse cara para disputar a vaga com o Igor Jesus. E o Igor Jesus também sofre assédio do futebol europeu, do futebol principalmente também da Premier League. Teve sondagens do próprio Fulham, sondagens também do Arsenal, do Crystal Palace, do Manchester United e outras equipes também de dentro dessa Premier League. Então o Botafogo busca, sim, hoje, de fato, um substituto para desde a saída do Tiquinho Soares, esse jogador ainda não chegou. Carlos Vinícius pode sim chegar para ser esse cara, já nessa janela de junho, que também faz parte também dentro de uma janela que vai estar aberta por conta do Super Mundial. Então ele poderia também chegar para acrescentar demais. Beleza? Outra informação, o Botafogo encaminhou, tá? A renovação com o Gregory até o fim de 2028. O volante é um dos principais nomes do Glorioso e está muito valorizado. Essa informação também é do canal do TF, estou aqui repercutindo, encaminhou esse contrato até 2028. Ele vai receber um aumento salarial com esse novo acordo e a multa rescisória para clubes do exterior será reajustada com o maior valor, um valor muito maior do que o atual. Lembrando que ele foi muito cobiçado nessa última janela, interesses do Atlético Mineiro e do Al Rayyan. Al Rayyan é o clube comandado pelo técnico Arthur Jorge. Então, ele foi muito cobiçado, o Arthur Jorge chegou a conversar com o próprio jogador, falar sobre o projeto, dizer que queria contar com ele, e também o próprio Al Rayyan fez propostas aí para o Botafogo para levar o jogador para lá, coisa que não aconteceu. O Botafogo gosta do jogador, o perfil dele se encaixa demais no projeto que o Botafogo tem pela frente, em várias frentes, né? Libertadores, Super Mundial, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Os brasileiros que estarão na fase de grupos da Libertadores. São 7 equipes e 2 ainda não têm o título, as 2 nordestinas. O Bahia, 4 participações, não foi campeão. O Fortaleza nunca foi campeão também, tem 3 participações. As 3 do Fortaleza são agora, né? Recentes. Ou tem alguma antiga? Não, são recentes. São as 3 recentes, né? O Botafogo, com 7 participações e um título, o do ano passado. Flamengo, 3 títulos, 21 participações. O Internacional, bicampeão em 16 participações. O Palmeiras e o São Paulo, tricampeões também. Só que o Palmeiras com 2 Libertadores a mais em participações, 25 a 23. E eu, burro, em vez de olhar a coluna títulos, fiquei olhando para os escudinhos e fazendo conta. Cheguei a 12. Todos ali. Cheguei a 12, bateu? Burro não, professor. 6, Você 6 e estava 6, 12. apenas
Você estava distraído, não burro. Precipitadinho. Sexta-feira, as pessoas às vezes já ficam pensando no final de semana, acabam se distraindo. Estou me ajeitando aqui a minha gola. Porque tem coisa legal aqui. Brasileiros na Libertadores. Manga. A gola não, a manga. Viu como a gente fica distraído e fala bobagem? Uma mangola. Chamei a manga de gola. A gola é aqui, né, professor? Olha aí, ó. Os 7 brasileiros da Libertadores da América, que a gente mostrou agora na tela, estão no nosso telão aqui para a gente elencar qual é o maior favorito até o 7º. Estão todos aqui, e aqui só vou confirmar, tá tudo bonitinho. 7 lugares. Certo? Tá tudo tranquilo ou tá saindo fumaça da cabeça? De baixo para riba? Vamos começar com o 7º A gente lá? já está acostumado já com essas complicações que você prepara pra gente. Esse aqui é propôs. fácil, pô. Isso aqui é fácil. Fácil. Quer ver? O Eugênio vai começar. 7º, Eugênio. Bahia. Aí, Eugênio já foi no Bahia. Bora, Bahia! Bahia veio da fase preliminar. Então, até pela maneira com que se classificou, ele foi, né, o último ali dos que conseguiram a vaga, e acho que suou mais do que deveria para passar pelo Boston River ontem. Foi bem contra os Strongest, mas nesses 2 jogos contra o Boston River foi no limite ali. Teve até risco ontem, embora tenha dominado o jogo inteiro, mas teve contra-ataque no segundo tempo ali que Duas puxadinhas, deu frio na espinha. Então, um rápido adendo aqui, uma observação baseada no seu comentário. Se o Corinthians passasse da Bacia das Almas, suando, fizesse um golzinho ali no final, passou suando pela UCV e também pelo Barcelona. Seria 7 o Corinthians aqui? Não. Seria Ou 6. 8? Seria 8 o 8 oitavo. seria o Bahia, o 7 seria o Corinthians. Mas estaria lá embaixo o Corinthians também. Estaria. Então temos um voto para o Bahia. Mari Pereira. Pois é difícil o Bahia repetir o que fez o Botafogo na temporada passada, né? Da pré-Libertadores para campeão. Acho que até nas palavras do próprio Rogério, essa questão de chegar cada vez mais para se acostumar, eu vou colocar o Bahia ali em 7º, porque o Fortaleza já deu esse passo a mais que a gente mostrou ali também das recentes participações. Se for falar de festa de torcida, se a gente for elencar aqui esses 7, o Bahia, não sei não. Mais Estaria entre os contagiante, primeiros, hein? provavelmente. Quem vem da fase que o Bahia O professor veio, não votou ainda, né? eu vou votar no Fortaleza. Eu só voto Você vai no vencido. Fortaleza? Eu voto no Fortaleza porque eu acho que a festa do Bahia, o Bahia será o Fortaleza das outras edições. Vai ter uma atmosfera muito bacana a favor. Mas eu concordo que quem vem das fases preliminares também não tem muito o que escolher, deve cair em grupo difícil. Né? Porque o que acontece? Você é um grupo do último, um time... O Bahia vai no pote 4, né? Então, se você está no pote 4 com um potencial de pote 3, às vezes de pote 2. Pode cair em Você grupo sofre. de brasileiro. Exatamente. Então, o Botafogo, ano passado, era pote 4, potencial de 1, tanto que bateu campeão. Então, só voto vencido com Fortaleza. Você falou que o Bahia pode cair num grupo com brasileiro, a chance é bem grande, né? Tem que ver quantos brasileiros estão no pote 1. É enorme. Não é. Botafogo, Palmeiras e São Paulo, 3. Não, e Flamengo. Flamengo também. Então são 4. Aí você tem depois o Inter no pote 2, que você pode também pegar. Tipo, pegar um River, o Inter, e você cair nesse mesmo grupo. Já pensou? Entendeu? Pode ter grupo difícil aí. Mari Pereira, começando agora com o número 6 para você. Fortaleza agora. Acho que entre todos aí que a gente tem de possibilidade, vou colocar o Fortaleza. Professor. Aí o meu 6º é o Bahia. Não porque... não estou desmerecendo o Bahia, mas aí começa gente muito forte, né? Gente, inclusive, com mais experiência de Libertadores recentes. Então, o seu 6 Meu é o 6º Fortaleza. é o Bahia. Não, o Bahia já está lá no 7. Não, mas eu votei no Fortaleza em 7º. Ah, tá, entendi. E Eugênio? Pelo que a gente tem visto acontecer nesse ano de 2025, é o Botafogo para mim. Botafogo em 6º? É. Sério? Você pode falar um pouco mais, que eu fiquei curioso? E quem nos assiste também. Botafogo em 2025. Deixou para contratar técnico no mês de março. Foi atropelado pelo Flamengo na Supercopa do Brasil. Foi atropelado pelo Racing na Recopa Sul-Americana. Não se classificou mais uma vez para as semifinais do Campeonato Carioca. Perdeu os seus maiores talentos ofensivos. E elenco também Luiz Henrique diminuiu. E Almada. Se desfez de vários jogadores de sustentação do elenco. Me parece muito enfraquecido. Mas aí vai contratar ainda... Talvez, vamos ver, quando chegar lá na frente, se for contratar no meio do ano
e for buscar jogadores no nível parecido daqueles que perdeu, pode ganhar força por um mata-mata, quem sabe, mas eu acho que ele já começa com dificuldades. E também trouxe o Renato Paiva, que é um técnico que no Bahia não conseguiu fazer o time rodar. Não sei se vai conseguir no Botafogo. Então, recapitulando, só para complementar o pensamento do Eugênio, saíram Almada, Luiz Henrique, Tiquinho, Júnior Santos, Tietê, Adrielson, o goleiro reserva lá, o paraguaio, o Gatito, Eduardo. Eduardo, quem mais? Se você ficar Não, só o Gatito, o Eduardo. Gatito, ficar Eduardo. só em Luiz Henrique e Almada, que foram para mim os jogadores, pensando especialmente na grande decisão, mais decisivos, você já perde muito potencial técnico. E não houve reposição no nível parecido. O que aconteceu aqui Mas com a nossa sumiu? tela? Eu acho que o pessoal não gostou muito Não da curtiu, minha não opinião. Derrubou o touch que Não o Eugênio fui eu. causou. Derrubaram e aí o touch não- do Eugênio. Eu nem toquei Eugênio, aqui. dá uma tumultuada aqui. Não, eu tô dando Não, a tô minha brincando, opinião. tô Eu sei, brincando. talvez tenha Não, sido mas um pouco diferente. você defendeu muito bem a sua tese. Foi bem, assim, e Realmente faz eu não muito vejo o sentido. Botafogo no nível... Precisa Os de po- muita os- coisa Os potes para de aí, fato ó, só- passar essa confiança de um trabalho que É isso. poderá retornar com os frutos. Só para refrescar a memória, os potes são esses. O Inter tá no pote 2, o Fortaleza no pote 3, né? E o Bahia entrando agora no pote 4. São os times... Então, assim, o Inter e o Fortaleza não podem entrar no grupo, por exemplo, nos grupos de Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Que daí ainda evitam do mesmo país, é isso? Mas o Bahia do pote 4 pode. Sim. Entendeu? É uma exceção que existe, tá lá na regra Palmeiras do sorteio. pode pegar o Inter, por exemplo? Não. Não, né? Não. Tá. O Inter Então e o vamos fazer Fortaleza. rapidinho, posso? Rapidinho. Claro. Qual seria o time mais chato aí do pote 2? Eu diria Estudiantes ou LDU. Concordam? Sim, concordo. Estudiantes ou LDU, lembrando que o Bolívar em La Paz é chato. Concordam, professor e Mário? Pote 2, os mais concordo, chatos sim. são esses aí, já que o brasileiro não pode pegar o internacional. No pote 3, eu votaria, eu tô falando dos brasileiros, não pode pegar o Fortaleza, certo? Não. Eu vou, desculpa, no pote 3, Vélez Sarsfield, Para mim, hoje, o mais Tajeres. difícil E é o Atlético Atlético Nacional. Montou um bom time, vem reforçado, tá vivendo um bom momento. Para mim, o mais difícil do pote 3 é o Atlético Nacional. Pela bola é o Atlético Nacional, mas eu não queria jogar com o Vélez fora, não. o Vélez é O Vélez chato. vive um momento muito ruim, depois de ter sido campeão no passado, perdeu o técnico, perdeu alguns jogadores, e tá na rabeira. Acabou de contratar um novo técnico, né, porque tinha contratado o Seba Domingues, só que o desempenho foi péssimo, e tá assumindo Guillermo Barros Esqueloto, que foi técnico do Um dos Boa. irmãos Esqueloto. Exatamente. E no pote 4, eu diria, 3, Alianza Lima, Cerro Porteño e Barcelona, os mais chatos. Apesar que Barcelona. aqui os brasileiros podem pegar o Bahia. Podem. Aqui pode. Pode. Evitar o Bahia em primeiro lugar, né? Para os outros brasileiros. o Bahia- O ideal seria pegar o San Antônio de Bulo Bulo. Esse é uma beleza. É de onde? Que país? Bolívia. Sem altitude? Jogará em Cochabamba. Tem altitude, mas não é tão pesada quanto La Paz, quanto El Alto. É uma coisa de 2.000 e pouquinho. Você não fica com a coxa tão bamba assim. Então vamos voltar lá. Já arrumamos aqui. Enquanto isso, a gente deu uma analisada nos potes. Então O Bahia em sétimo lá. O Bahia já está aqui. Eu tinha votado no Bahia em sexto para ser coerente com o meu voto, o Eugênio no Botafogo. Faltava O Eugênio votou no Eu votei no Botafogo. Fortaleza. votou no A Mari votou. No Fortaleza. Então diluiu. Não, mas você não pode votar no Bahia porque o Bahia já está aqui. Tá bom, então voto no Fortaleza, vai. Fortaleza? Então... Votei 2 vezes no Fortaleza, para sétima e para sexta. Muito bem, então temos Bahia e Fortaleza. Sobraram o atual campeão, Botafogo, que provavelmente vai ser o voto do Eugênio para quinto aqui. Flamengo, Internacional, Palmeiras e São Paulo. Confere, Eugênio? Confere. Seu voto pro... Se eu votei ele para ser sexto, agora eu voto para ser o quinto. Mas acho que faz sentido colocar em quinto. Para você, o Botafogo? Acho que sim. Eu estaria entre o Botafogo e o São Paulo. Acho que o São Paulo ainda pode apresentar muito mais com o time, enfim, o trabalho do Zubeldia. Mas quando a gente viu na temporada passada o confronto entre esses dois, o São Paulo subiu muito nível, né? Foi por muito pouco ali. Fez um bom jogo contra o Botafogo. Segundo tempo da ida e principalmente segundo tempo da volta. Então eu vou colocar o Botafogo porque ainda tá nessa incógnita
de O temporada. torcedor do Botafogo que nos assiste pode dizer, mas vocês não sabem o que o John Textor vai fazer no meio da temporada. Exatamente, não sabemos. Estamos esperando há 4 meses. Pode ser que ele ponha a mão no bolso e traga aí um novo Almada, entre aspas, ou pode ser que ele continue mais preocupado com o Lyon do que com o Botafogo e não traga ninguém ao mesmo nível dos jogadores que estavam aqui. Então não dá para saber. Mas aí estará contando que cairá 2 vezes no mesmo lugar um raio que caiu no ano passado. O time acertar, embalar em pouco tempo, é difícil que isso aconteça. Eu voto no Botafogo e acrescento um adjetivo: o desmobilizado Botafogo. O Botafogo está desmobilizado para essa Libertadores. Perfeito. Temos então aqui quantos títulos de Libertadores? 3, 6, 9, 11, é isso? 2 do Inter e 3 de cada um dos outros. Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Só falta o do Botafogo. Não, eu estou dizendo os que sobraram. Os que sobraram dos 4. Eram 12, né? 11, com o Botafogo seria 12. Tá? Mas aqui nós temos 11. Temos grandes campeões da Libertadores da América. Professor Celso Zelt, quem seria o seu número 4? Aí já de colocarmos Bahia, Fortaleza e Botafogo, quem seria o seu número 4? Aí já começa a entrar numa seara dos favoritos, inclusive a título, né? Por exclusão, o Internacional. Não me queira mal, torcedor colorado, mas por exclusão eu vejo o São Paulo... está mais forte que o Inter? Vou pegar o grupo aqui, vou ver a reação do Vini Colorado. Se não está mais forte, mais fraco também não está. Mas aquela mesa mecânico. da redação, Abel, que tem o Vini Colorado, que tem o... Pessoal da aldeia está de olho em você, viu, professor? Por exclusão, o Colorado. Pessoal da aldeia está de olho em você. Bom, o professor votou no Colorado. Enevalência está devendo uma redenção na Libertadores. Pelão hoje está teimoso. Eu voto no São Paulo. Eu acho que a oscilação de reta final do Internacional não apaga em nada da arrancada do Roger e esse bom início de 2025, tá ali muito próximo de ser campeão gaúcho, em cima do seu principal rival, fez um ótimo trabalho no jogo de ida. Acho que um time muito forte e muito bem encaixado. Acho que o Zubeldia tem mais questões a resolver do que o próprio Roger. Mas é claro que o São Paulo, ele vira o ano muito chateado com o que apresentou na temporada passada de Libertadores depois que foi eliminado, né? Abdicou do brasileiro praticamente, mas eu vou colocar o São Paulo em quarto. Acho que o Inter está um degrauzinho acima. O professor votou no Inter e a Mari votou no São Paulo. Eugênio? Vou acompanhar a Mari, vejo o Inter no momento que me parece de melhor desempenho, mais força, mais vitalidade do que o time do São Paulo. Então, por isso, eu coloco o São Paulo em quarto. Ok, São Paulo em quarto. Mas isso é tudo de momento, né? Daqui São Paulo tem fotografia, né? São Paulo tentando se encontrar ainda com a chegada do Oscar, ali ao lado do Lucas. Às vezes joga com 3 zagueiros, às vezes não. Enfim, o Luciano às vezes é titular, às vezes não é. Mas como disse o professor... Muita corneta pra cima do Zubeldia. Esse grupo aí é grupo de brigar por título. Sim. Aí já é a turma. Todo mundo tem chance de brigar. O São Paulo é aquele, deixou chegar, vai dar trabalho. É isso. O São Paulo tem uma vantagem em relação ao Inter, um pouquinho mais de tempo para treinar agora. Uma vez que é uma pré-temporada. Não está envolvido nessa decisão. Às vezes realmente é uma vantagem, às vezes se não. você usar bem... se você usar bem, se você tiver material humano bom, né? O Zuba é um candidato a usar bem. E o que pro Inter pode ser muito benéfico também se ele conquista o gauchão, né? Pode dar um ânimo absurdo pra temporada, porque faz muito tempo que não tá nesse momento. Eugênio Leal, número 3, temos Flamengo, Internacional e Palmeiras, Eugênio. Eu vou de Internacional. É isso. Colorado? Vou de Colorado, porque eu acho que os outros 2 que estão ali sobrando estão à frente dele. Mas na expectativa de que o Colorado possa voltar a fazer as campanhas que fez no passado, né? É um time que brigava muito lá em cima, vamos voltar lá no início do século, né? 2005, 2006, e Rafael até Sobis, 2010 ali. Fernandão, Klemer. Ele entrou num período mais difícil, recentemente teve até, né, na semifinal com o Fluminense, faltou um pouco de força ali para passar, mas eu acho que é uma expectativa melhor para esse ano, parece que vai encorpando mais, vai ganhando mais ritmo, o trabalho do Roger muito bom. Repito sempre, né? O D'Alessandro estando por perto ajuda muito,
né, no aspecto, né, de entender o que é a camisa do Inter, né? Então, acho que o Inter em terceiro, mas com uma expectativa muito positiva em relação ao desempenho dele na Libertadores. Nós estamos trabalhando com duas parelhas aí, né, Mari? Uma é a questão Inter e São Paulo, e daqui a pouco vai vir a questão Flamengo e Palmeiras. Então, eu botei o Inter em quarto. Se ganhou São Paulo, agora o Inter é meu terceiro. Mari, concorda? Estava me lembrando daquelas campanhas do Inter campeão. Teve Alexandre Pato, Luiz Adriano, Sobis, Fabinho, se não me engano, Fabinho Soldado, que é dirigente do Corinthians agora, foi campeão da Libertadores pelo Inter. Se não estiver enganado, ele estava acho que ele estava naquela que foi final com São Paulo. Daqui a pouco vou confirmar isso. O Inter conseguiu ser campeão mundial, né? Libertadores e Mundial, sem ganhar o brasileiro. O Inter está sem ganhar o brasileiro há 46 anos. Verdade. Sobraram Flamengo e Palmeiras. Quem é o maior favorito entre os brasileiros? Palmeiras de Abel Ferreira, o Flamengo de Felipe Luiz? Professor Celso Zelt. É o dilema de todos os últimos quantos anos já? Desde 2018, por aí. Em Libertadores, né? De 19 para cá, o Flamengo ganhou 2 e o Palmeiras 2, certo? É. E agora a coisa continua parelha, cada um com as suas armas, cada um com a sua... O Flamengo me fascina mais, e eu acho que fascina a maioria das pessoas que gostam de futebol bem jogado, né? Do fim do ano passado para cá. Então acho que essa é a diferença. Eu boto o Flamengo em primeiro. Esse aqui, ó, quem chegou no Palmeiras, ó. Tigrinho. Então, Paulinho, que ainda não jogou. Pode ser outro Palmeiras. O do Paulinho, então, nem existiu ainda, né? Mas é o que o Eugênio falou, é fotografia, radiografia, de momento. Pá! Tigrinho chegou e já foi decisivo no jogo do Paulista. Tigrinho piscineiro, se atirou e o juizão foi lá e falou, é pênalti. O Palmeiras já Mas ele pode fazer muito mais do que isso. O Palmeiras já foi campeão contra o Flamengo, numa situação em que o Flamengo era considerado favorito. Muito parecido até com o momento atual em relação ao jogo que os dois entregam, né? Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo, com muita chance para o Palmeiras. Só confirmando que eu falei agora há pouco, o amigo Pedro Ferrari já falou aqui no meu ouvido, você tinha razão, o Fabinho foi campeão da Libertadores, sim, em 2006, quando fizeram a final Internacional e São Paulo. Se não estou enganado, foi expulso no jogo no Morumbi. Boa. Um voto, então, para o Flamengo em primeiro. Mari Pereira. Eu vou de Flamengo primeiro também. Eu acho que o fator Felipe Luiz já mostrou que a ambição voltou no grupo, né, que a qualidade permaneceu durante esses últimos anos, mas faltava, de fato, essa ambição no grupo do Flamengo. Eu acho que o Felipe Luiz conseguiu resgatar isso. O Palmeiras com um trabalho espetacular do Abel, o mercado interessante, mas eu acho que esse ano o Felipe Luiz deu uma outra cara para o Flamengo, no sentido de começar a temporada já com essa ambição. E Pedro, o Evair dos tempos modernos, volta daqui a pouco. É que tanta água rola debaixo dessa ponte chamada Libertadores, né? Nós estamos falando aqui de algo que vai ser decidido em novembro, nós estamos em março. Ixi, tem Super Mundial no meio. A Mari lembrou a questão Paulinho no Palmeiras. Tem Super Mundial no meio, isso pode favorecer os outros times que não estão no Super Mundial. No meio do ano tem gente que vai embora. Tem a janela do Super Mundial. Chegam outros, muda muito, mas aqui a gente vai... uma diversão. Mas a brincadeira é legal. Um palpite, é uma brincadeira. Vale. 2 votos, Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo, e o voto do Eugênio para fechar. Embora exista muita possibilidade, né, de mudança aí nesse período e tal, tem um impacto do Super Mundial, porque aumenta muito o calendário dos dois, né, inclusive do Botafogo também, que também está no Super Mundial. O que a gente olha e entende é a estabilidade que Palmeiras e Flamengo têm tido nos últimos anos. Não ganharam sempre, né? Foram eliminados aí nas últimas competições de forma até inesperada. O Flamengo para o Peñarol e para o Olímpia. O Palmeiras foi eliminado pelo Botafogo ano passado, aí acho que num duelo muito parelho, mas pelo Boca no ano anterior, quando não se imaginava, né, naquela semifinal. Mas a gente sabe que são times que, aconteça o que acontecer, vão estar brigando, vão estar disputando, vão chegar lá em cima, vão ser sempre candidatos sérios ao título. Dentro disso, eu vou acompanhar os colegas com o Flamengo em primeiro, não só pelo trabalho do Felipe Luiz, que é muito bom, mas porque o Flamengo, com essa administração, parece estar dando um salto administrativo no que tange ao futebol, o tratando com profissionalismo, colocando as coisas nos seus devidos lugares,
fazendo as cobranças necessárias, organizando internamente de uma forma que exija dos jogadores um comprometimento. Então eu acho que o Flamengo, que já tem um elenco muito forte, que já tem talentos em grande quantidade, tem agora o que faltava nos últimos anos. Uma administração segura, séria, reta, que vai provavelmente tirar melhores resultados desse grupo. É isso. E complementando, então, o seu comentário, eu pensei numa coisa aqui. Você diria que Gabigol, apesar de toda a história espetacular e maravilhosa que teve no Flamengo, teria mais dificuldade com essa nova gestão? Pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele podia, por exemplo, não participar do doping, que faltou, se recusar a fazer o doping, aparecer com camisa do outro clube, podia fazer tudo isso? O que faltou ao Gabigol no Flamengo foi justamente uma gestão que colocasse as coisas nos seus devidos lugares. Que o punisse quando tivesse que punir. Isso que eu digo. Ele teria mais dificuldade. Não teria dificuldade. Porque não iam Abel, deixar. É questão de botar ordem na casa. Entendi. Então, quando ele fosse na pandemia, se esconder debaixo da mesa, no cassino clandestino em São Paulo, o Flamengo teria que colocá-lo no lugar dele. Quando ele quisesse não fazer o exame antidoping, vai fazer o exame antidoping. Perfeito. Então, que o colocasse no trilho certo, para evitar criar um ambiente ruim, como ele acabou criando para ele. Junto aos próprios companheiros em alguns momentos, junto à torcida, junto à opinião pública, porque faltou condução profissional ao Flamengo. Se deixou ele fazer muita coisa e aí, quando ele começou a passar dos limites, queimaram ele. O Flamengo conduziu muito mal, lamentavelmente, o caso do Gabigol. Não teria da sua resposta. Diga, professor. Aquele vácuo que o poder deixa em todas as esferas, não teria vácuo para o Gabigol fazer as bobagens que fez. Eu não lembro do touch do ano passado, claro. Muito menos do retrasado. Mas aposto que a gente não botou Botafogo e não botou Fluminense, retroativamente falando. Ninguém, nem a gente, nem ninguém, né? Ou alguém, quando começou a Libertadores 2023, falou assim, Fluminense é favorito. Não era favorito. E ano passado, alguém chegou e falou, quando começou a fase de grupos, depois que o Botafogo passou. O Botafogo estava num processo, né? Tinha mandado embora o Thiago Nunes, estava com o técnico interino, depois é que chegou. Estava ainda digerindo 2023. Estava exatamente, né? Tentando virar a página do pesadelo que foi a reta final de 2023. O futebol, vou usar uma frase nova, hein? Acabei de cunhar. Inédito. O futebol é dinâmico. Eu sei que você ia falar uma caixinha de surpresa. De amanhã, e as coisas vão mudando. A gente está fazendo aqui, Abel. E outra, muita gente confunde, né? Quando a gente fala de favoritismo não é igual a garantia de resultado. Não é que o favorito vai ganhar. Muito pelo contrário, às vezes é até bom você sair de trás. Vamos lembrar, em 2017, quando foi colocado que o Corinthians era a quarta força. Isso até traz um pouco de ânimo, de motivação e tal. Ele não era o favorito, ganhou. Então ele superou as expectativas. Isso tudo é muito legal. Mas a gente está fazendo aqui um quadro diante do que a gente percebe do momento dos times, que pode mudar a cada dia. A seleção brasileira é um grande exemplo. Muitas vezes, quando chegou como grande favorita, acabou não sendo campeã. E o contrário também é verdade. Então, só para finalizar aqui, 7 brasileiros na Libertadores 2025 e na nossa votação aqui, Flamengo, Palmeiras, Internacional, né, em níveis de favoritismo antes de começar a Libertadores. Flamengo, Palmeiras, Inter, São Paulo, Botafogo, Fortaleza e Bahia. O Botafogo está em busca aí de novas contratações no mercado interno e também de olho no mercado internacional para o meio desta temporada. O Botafogo busca aí as contratações de Henry Mosquera no mercado interno. O Botafogo teve a sua terceira proposta recusada, mas vai fazer uma nova investida e conta com a vontade do jogador de atuar com a camisa alvinegra. O Botafogo também quer o atacante Carlos Vinícius, né, do Fulham da Inglaterra, que atualmente joga a Premier League e pode acertar com este jogador para o meio do ano. Outro jogador que pode fechar com o Botafogo no meio do ano é o meia atacante Bitelo do Dinamo Moscou e pode sim fechar
com o Botafogo. O Botafogo espera avançar a esta contratação no meio do ano para que o jogador chegue e seja mais uma opção. Mas John Textor, ele quer algumas peças, né, mais de peso para o meio do ano, para a disputa do Mundial de Clubes. Tanto que a FIFA aprovou aí uma regra que os jogadores podem se assinar um contrato válido somente até o final do Mundial. Com isso, o Botafogo pode sim fazer algumas contratações. Existem alguns jogadores que estão aí livres no mercado, como é o caso do atacante Roberto Firmino, que pode sim virar uma opção para o Botafogo. Botafogo que espera na próxima segunda-feira o sorteio da Copa Libertadores da América. Botafogo que está no pote 1, né, ali da Libertadores, e ficará cabeça de chave no grupo A. Com isso, o Botafogo poderá enfrentar algumas equipes consideradas mais fracas. Diga aí nos comentários quais equipes você queria que o Botafogo enfrentasse na fase de grupos da Libertadores.